Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Sempre com aquele propósito de tratar aqui neste espaço de temas relevantes, de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E hoje, a nossa pauta, ela é extremamente interessante. É uma pauta atual, nós vamos falar aí sobre as questões nacionais, a repercussão da condenação e da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos falar também aí sobre o governo do estado, a situação do governo Fernando Pimentel, que enfrenta naturalmente dificuldades em função de questões financeiras. E vamos falar ainda sobre a atuação do PT em Montes Claros, a avaliação que o partido faz da administração do prefeito Humberto Souto. Para falarmos sobre estes e, naturalmente, outros temas, estamos recebendo hoje em nosso programa o professor Paulo Rogério da Silveira, ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores em Montes Claros. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Hélio. Gostaria de cumprimentar vocês aqui da TV Gerais, todos os telespectadores, que estão nos assistindo. Agradecer a oportunidade desse espaço, Hélio, tão importante para a gente fazer alguns esclarecimentos à população e também, nos colocar à disposição aqui, da Corda Bamba, para a gente poder responder aí os diversos temas. A partir de agora, nossos telefones 3221-9498, 3216-6385 estão à sua disposição para as perguntas, os questionamentos e até sugestões ao presidente do PT de Montes Claros, Paulo Rogério da Silveira. Presidente, para a gente iniciar esse bate-papo, não poderíamos deixar de falar dessa situação complicada do nosso país, com sucessivas denúncias de corrupção. A gente liga a TV, só se depara com denúncias e mais denúncias de corrupção, algo interminável. Perfeito, Hélio. Nós fazemos uma avaliação, todos nós, cidadãos de bem, que nós temos que combater a corrupção, nós temos que ter mecanismos e instituições cada vez mais fortes. Agora, Hélio, o que a gente também tem percebido que a gente não combate o mal com outro mal. Por que eu digo isso? Porque há setores da Operação Lava Jato, principalmente nesse caso específico que a gente assiste aqui do ex-presidente Lula, um processo, uma condenação sem nenhuma prova cabal, teorias respaldadas de delação premiadas de réus confessos e que você não tem a materialidade do crime. Quando a gente fala que a condenação do ex-presidente Lula é injusta, que a condenação do nosso ex-presidente Lula, o processo não respeitou o devido processo legal, é porque, Hélio, ao contrário do que toda a sociedade assiste, estarrecido de malas e malas de dinheiro, contas no exterior, você não viu isso, seja com o ex-presidente Lula e muito menos quando eles fizeram a deposição da nossa presidenta Dilma em 2016. Naturalmente, presidente, repercute até os dias de hoje, a condenação e prisão do ex-presidente Lula, assunto em nível nacional e internacional. Perfeito. Hélio, eu gostaria de esclarecer a população sobre essa condenação do chamado triplex. Esse triplex é uma tremenda farsa jurídica. Por que a gente fala que isso é uma farsa? A dona Marisa, ainda viva, ela comprou, ainda era Bancob, que vendia ações para esse apartamento. Ela comprou. Isso está na declaração de imposto de renda do ex-presidente Lula.
E, posteriormente, a OAS ela passou a ser a detentora, né, dessas ações. O presidente Lula fez uma única visita, a esse chamado triplex. Chegando lá, o presidente Lula constatou a seguinte forma: minha família e eu não queremos esse apartamento, não nos serve. Beleza, ele até faz, né, em várias audiências que teve, ele fala o seguinte: é você ir em uma loja, você olha vários calçados, várias roupas, mas você não agrada, você deixa lá. Por que que esse caso veio à tona? A Lava Jato investiga, né, um caso determinado de corrupção na Petrobras. A denúncia é que esse apartamento, esse chamado triplex, ele foi fruto de propina para o ex-presidente. Agora, repare bem, a propina que um ex-presidente tem é um apartamento que não está no nome dele, que está no nome da empreiteira OAS, e, pasmem, a empreiteira OAS colocou como garantia para a Caixa Econômica Federal. Então, Hélio, não existe qualquer materialidade. Então, é um absurdo do ponto de vista jurídico, constitucional, que nós estamos vivendo nesse país. Como que um cidadão, independente seja o presidente Lula, pode ser qualquer cidadão, você ser condenado sem a materialidade do crime. Então, por tudo isso, Hélio, nós repudiamos, nós estamos fazendo a nossa resistência, porque o presidente Lula, na concepção nossa, é um preso político. Então, o PT trata essa prisão como uma prisão política. Política, sem dúvida alguma, prisão política. Em nossa opinião, é uma prisão política. E por que política? Porque se a pessoa ele não foi condenado com a materialidade da prova, e todos estão acompanhando aí as diversas pesquisas de opinião que dá o presidente Lula eleito, seja com qualquer adversário no segundo turno, essa prisão dele é justamente para tirar ele do jogo democrático. Se, então, faz toda essa trama para tirar um presidente, um futuro candidato que nem presidente, ele pode também disputar a eleição e não pode ganhar, ele pode não ganhar, mas pelo menos o direito de um ex-presidente, da envergadura do presidente Lula, com 2 mandatos, respeitado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós achamos ilegítimo toda essa condenação. Isso nada mais é também, sem contar também, é bom registrar aqui, se toda a nossa justiça, eu quero acreditar que será assim da agora para frente, tiver a agilidade de julgamento que eles tiveram nesse caso específico do presidente Lula, com todos os casos que estão na justiça, nós estamos muito bem. Eu espero, né, que essa agilidade toda, você pega, por exemplo, essa condenação do TRF4, que 3 desembargadores praticamente só lê a sentença, eles não tiveram nem o cuidado de verificar a defesa, de cada um ter uma opinião. Naquele julgamento, a opinião já estava, antes mesmo da audiência, a opinião deles e a votação deles já estava acertada. Então, eu acho isso um tremendo absurdo que nós estamos vivendo. A prisão, presidente, a propósito, ela ocorreu antes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgar o recurso, né? O último recurso do presidente Lula. O tribunal não conheceu dos embargos. É um recurso que ele tinha direito a apresentar, a sua defesa tinha como manejar esse recurso, mas que, na verdade, não mudaria a situação. Perfeito, Eli. Isso é também muito importante lembrar. Não é de graça que, quando eles fizeram a sentença de 12 anos e 1 mês, eles deixaram claro que só existiria o cumprimento da condenação após todos os embargos serem analisados. O que acontece? Vocês lembram que, um dia antes, teve aquele julgamento do HC do presidente, do habeas corpus, lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Foi negado, né? 6-5. O que acontece? O juiz Sérgio Moro, no afã, né? Que eu fico também sem entender, de já decretar a prisão do presidente, ele, na própria sentença, falou o seguinte:
Esses embargos só é protelação da protelação. Então, está decretada a prisão. Então, assim, gente, é um absurdo completo, sabe, Hélio? Que, como você disse, que ainda que seja decretada a prisão, mas que nós obedecêssemos os ritos da justiça. Então, o que a gente está vendo estarrecidos no nosso país? Que, coitado da gente enquanto cidadão comum, né? Se você pega um ex-presidente com 2 mandatos, né, da envergadura do presidente Lula, respeitado no mundo inteiro, com toda essa injustiça, você acredita? Como que a gente vai ficar tranquilo com vários de nós, cidadãos comuns, né? Então, eu quero acreditar, sabe, Hélio? Eu sempre tenho dito disso, o presidente Lula fala, eu quero acreditar na justiça do nosso país, quero acreditar na Suprema Corte, que ela vai rever essa condenação injusta. Por que é injusta? Porque não tem a materialidade, não tem prova. E quem está falando isso não é Paulo Rogério, presidente do PT, não é. São os organismos internacionais, são os maiores juristas do país que dizem que esse processo de condenação do ex-presidente Lula, que o levou à prisão, ele é totalmente arbitrário e também sem provas. Presidente Paulo Rogério, agora a defesa do ex-presidente Lula deve manejar recurso especial no STJ em Brasília e ainda pode recorrer ao nosso STF, a Suprema Corte, que é a garantidora da nossa Constituição. Sem dúvida alguma, né, Hélio? Eu acredito muito, tenho muita esperança ainda. Também tem uma outra questão a ser julgada, que é os ADCs, né? Contra essa prisão em segunda instância, né? Porque, se a gente verificar bem, Hélio, uma das causas pétreas é a presunção de inocência. Todos nós somos inocentes até que prove o contrário. Não pode ser diferente. Nós não podemos ser condenados até que prove que nós somos inocentes. Então, o que acontece, do ponto de vista hoje, com essa decretação de prisão da segunda instância, é que não houve o trânsito em julgado. E se não houve o trânsito em julgado, Hélio, o presidente Lula pode ser absolvido, seja pelo STJ ou pelo STF, mas agora já está cumprindo pena. Como vários também da Operação Lava Jato. Não é só o presidente Lula, não. Tem preso lá preventivo de mais de 2 anos e meio. E se lá na frente ele não for, Hélio, se ele for absolvido, esse tempo todo que ele passou cumprindo pena, como é que é? O Estado vai indenizar? A gente vai pedir desculpa? Como é que vai ser isso? Inclusive, presidente, em relação a essa prisão, depois da sentença do 2º grau, há uma discussão muito intensa em nosso país, divergências, né? O próprio STF está dividido e essa divisão ela ficou latente no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Resultado final, 5-5, coube à ministra Carmen Lúcia, nossa conterrânea de Montes Claros, enquanto presidente da Suprema Corte, dar o voto de Minerva ou de qualidade, né, como queira, para desempatar. Ficou 6-5 com o voto da ministra Carmen Lúcia. Perfeito, Hélio. Pensa bem, uma Suprema Corte com 11 ministros, volta e meia a gente assiste até um bate-boca entre ministros, né? Essas divergências nada mais Hélio, e eu acredito, do que a quebra da nossa Constituição, das cláusulas da nossa Constituição. Então, e aí nós podemos resgatar um pouquinho, sabe, Hélio? Quando, você lembra bem que nós tivemos aqui no programa, logo naquela época do golpe de 2016, do impeachment da nossa presidenta Dilma. E a gente já alertava. Gente, se a gente rasga a Constituição, se a gente quebra esse ciclo democrático, nós vamos ter problema lá na frente. E não deu outra. O país continua em crise econômica, em crise política, né? A corrupção se combate, mas não é combatendo a corrupção que você também vai combater a pobreza, que você vai combater outros gargalos do Estado. Então, eu acredito também, Hélio, que um momento também muito ruim que nós vivemos é a criminalização da política e dos políticos. Não há nenhuma democracia como você ter a percepção de um país melhorar se não for pelos meios democráticos, se não for pelos representantes, obviamente, elegendo pessoas mais honestas, pessoas que pensam no bem comum, mas a saída nossa não é a negação da política. A saída nossa é estar dentro da política e poder fazer melhor.
Essa condenação do ex-presidente Lula, presidente Paulo Rogério, em sua visão, ela afeta de alguma forma a nossa incipiente democracia? Sem dúvida alguma, Hélio, sem dúvida alguma. É um absurdo a prisão do presidente Lula. Quando a gente afirma isso, Hélio, a gente também não está falando porque eu sou presidente do PT, porque eu sou correligionário do presidente Lula. Não. Eu estou dizendo a mesma coisa que eu já dizia há anos, desde 2016. Você não quebra uma regra democrática. Você não condena uma pessoa sem provas. Você não pode abrir essa brecha, porque a partir do momento que você abre isso, você abre uma avenida inteira para vários outros casos. A insegurança jurídica nesse caso aí, presidente, isso seria um precedente perigoso? Sem dúvida alguma, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Agora, também, Hélio, graças a Deus que as pessoas estão muito antenadas, né? Esses prejuízos todos também em relação ao Partido dos Trabalhadores. Aí vai me perdoar, né, os defensores da Lava Jato. É a Lava Jato do PT, é a Lava Jato da esquerda. Né? Esses dias agora mesmo a gente está assistindo, volta e meia tem mensagem. O Aécio Neves virou réu. Ô, gente, isso é piada, né, gente? Ué, virou réu no Supremo, vai ficar igual o Eduardo Azeredo. O Eduardo Azeredo está aí, teve até que renunciar ao mandato, caiu aqui para Minas, para a Justiça Comum, também tem condenação em segunda instância. Até hoje não teve nenhuma decretação de prisão. Então, as pesquisas mostram, e nós temos convicção, está cada dia mais claro que o combate à corrupção não se está combatendo a corrupção, está se combatendo um partido político, lideranças importantes desse partido, mas o conjunto, né, de apoiadores e de alianças que a gente tem do centro-esquerda. Em relação, presidente, a propósito, esse caso do ex-governador Eduardo Azeredo está próximo, pelo que a gente sabe, de atingir a prescrição. Agora, em agosto. Isso significa, né, que o Estado perde a condição de punir aquela pessoa. Agora, em agosto, né, vem a prescrição. Mas casos assim, estarrecedores, velho. Eu vejo agora o pré-candidato deles, o Geraldo Alckmin, que a população também tem uma sabedoria incrível, né? Está lá, naniquim nas pesquisas, não sei se pontua 5, 6 pontos nas pesquisas, as atuais, e é o governador do Trem-Salão, do Merendão. O Ministério Público lá de São Paulo tem várias e várias denúncias e tudo. O cara está assim, ileso, né? A imprensa parece que faz até, a grande imprensa parece que faz até um aparato para o cara. Então, assim, é muita injustiça, sabe, Hélio? É muita injustiça. E não adianta, eu tenho dito também, não adianta pegar um peixe morto do calibre que está o Aécio para se tornar réu no Supremo Tribunal Federal para querer dizer o seguinte, a lei é para todos. Não é para todos. A lei, nesse momento, é para alguns, não são para todos, infelizmente. A reação dos movimentos sociais, presidente, naturalmente, né, desde a prisão do ex-presidente Lula, os movimentos sociais, defensores dele, estão aí se movimentando naturalmente, né, se manifestando por todo o país. Ô Hélio, nós temos uma grata satisfação nesse momento de estarmos reunidos em uma Frente Brasil Popular. Essa frente agrega vários movimentos sociais, desde o MST, do MAB, as centrais sindicais, a CUT, a CTB, partidos políticos, né, de esquerda, mas também de centro-esquerda. E nessa frente, Hélio, todos fazem o seguinte debate, ter o nosso presidente Lula, o direito dele se candidatar é a defesa nossa da nossa democracia. Ter o presidente Lula com um processo justo nós defendermos que neste país todos, né, têm que estar à luz da lei, mas ninguém também pode ser condenado sem provas. Então, por tudo que tem acontecido, eu diria o seguinte, que teve uma união grande, sabe, Hélio, das pessoas que veem a fragilidade que está a nossa democracia nesse momento, de pessoas que estão preocupadas, principalmente, Hélio, e é um dos motivos que a gente milita numa política, é um dos motivos que eu sou presidente do partido, a gente acredita, Hélio, que a política só tem sentido se ela for beneficiar
beneficiar as pessoas mais pobres, as pessoas mais excluídas do nosso país. Então, o que está em jogo, gente, não é simplesmente uma prisão de um ex-presidente. O que está em jogo é a destruição total do Estado. É deixar o Estado sem uma condição de ter um Bolsa Família, que é importante. O Estado sem condições do filho do pedreiro e da costureira ir para uma universidade. O que está em jogo é isso. Então, por tudo isso, nós estamos reunidos, nós estamos fazendo essa resistência, e todos sabem também, sabem, que nas urnas serão muito difícil eles ganharem a política com um argumento que é o atual presidente da República golpista. Qual que é a linha do Michel Temer? É o Estado mínimo, é fazer reforma trabalhista, fazer reforma da Previdência para encher a barriga de 0,5% de especuladores e de banqueiros no nosso país. Contra isso tudo, Hélio, nós vamos resistir, né? Nós estaremos encampados, e o nosso presidente Lula, tem que deixar claro, é o nosso candidato a presidente da República. Dia 15 de agosto, o Partido dos Trabalhadores fará o registro da candidatura do nosso presidente Lula. Essa resistência, presidente Paulo Rogério, ela se dá de que forma? Através de manifestações, ou existem outras estratégias que serão colocadas em prática? Hélio, nós, primeiro que você notou bem que desde que o presidente Lula saiu, né, a decretação de prisão, ele estava lá no Sindicato São Bernardo, é o berço dele, né, político. O presidente Lula, não é de graça que ele está recebendo isso. Eu acredito que isso vai se concretizar, o Prêmio Nobel da Paz. O presidente Lula é uma pessoa pacífica, é uma pessoa que acredita nas instituições e nos ritos democráticos. E nós, da militância, nós temos feito todos esses atos pacificamente. Aqui em Montes Claros já aconteceram 2. Lá em Curitiba tem uma enorme vigília, né? Você pode abrir qualquer jornal e você não vê militantes nossos envolvidos em nenhuma confusão ou depredação de prédio público. Agora, nós temos que também falar com a sociedade o que está acontecendo. E esses atos, Hélio, eles crescem cada vez mais. Agora mesmo eu tive notícia que no estado do Piauí está fazendo uma campanha lá, né, pela democracia. Então tem uma caravana lá da democracia, que eles estão passando em várias cidades, fazendo essa discussão com a sociedade. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo mais uma vez o professor Paulo Rogério da Silveira, presidente do Partido dos Trabalhadores em Montes Claros. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Estamos falando do Mega Supermercado, onde tudo de melhor está aqui. Uma enorme variedade de produtos, onde você pode comprar com muito conforto e comodidade. Hortifruti, açougue e muito mais. Mega Supermercado. Venha economizar tempo e dinheiro em um só lugar. E só lembrando, entregamos as suas compras em domicílio. Avenida Arthur Bernardes, 21 Centro, Montes Claros. Não basta fazer bem, é preciso saber preservar. Imprima suas melhores ideias e cause uma boa impressão por muito mais tempo. Cartuchos e toners, remanufaturados, originais e compatíveis, a Mastec tem. A Mastec faz recarga de cartuchos e toners pretos e coloridos. Na Mastec, você recebe a impressora a custo zero e só paga o suprimento. Cartuchos e toners de qualidade, a Mastec tem. Olá, amigos. Não esqueçam que todos os dias estou aqui com vocês às 19 horas, com reprise no outro dia às 13 horas. E o especial de sábado, 1h da tarde às 13 horas, que durante meia hora, com reprise domingo, meio-dia. É o encontro com Teodomiro Paulino, que completa mais de 3 décadas. Encontro com Teodomiro Paulino. Apoio. Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e abriga mais de 10 mil espécies vegetais, além de animais ameaçados como a onça-pintada e o lobo-guará.
Esse bioma tão rico em biodiversidade também guarda as nascentes do Rio Prata, do São Francisco e dos principais rios da Bacia Amazônica. Por isso é importante respeitar as áreas de preservação do cerrado e denunciar os incêndios, garantindo a continuidade de todas as espécies. Cante com a gente, cante com a gente. Assista aqui pela TV Gerais o programa Cante com a Gente. Todos os domingos, 12:30 e com reprise aos sábados, 14h. Apresentação: Zé Vicente e Álvaro Vicente. Com gentil oferecimento do Grupo Bom Preço, sempre pensando em você. Drogaria Minas Brasil. O Norte, aqui todo mundo pode estudar. Central Bicicletas, a amiga do ciclista. Copasa, Minas Gerais, governo de todos. Com Vicente Multimídia, produções de vídeo e áudio. Olha, quando eu vier, já vem. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo mais uma vez o professor Paulo Rogério da Silveira, presidente do PT de Montes Claros. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Presidente, repercussão na sucessão presidencial, né? Isso é fato inegável, que a condenação e prisão do presidente Lula teve ampla repercussão nesse processo sucessório. Sem dúvida alguma, Hélio. Agora, o que as pesquisas dizem, né? E nós temos um ditado popular que é o seguinte, né? Bolo, quanto mais você bate, mais cresce. E o que a gente está vendo das pesquisas aí? A rejeição do ex-presidente Lula baixou. O presidente Lula... A propósito, tem uma pergunta aqui, ó, da Ellen do Jardim São Geraldo. Correto. Ela diz, na avaliação do presidente do partido, como você vê Lula preso e líder nas pesquisas? Então, justamente isso, entendeu? Ô, Ellen, obrigado pela pergunta. É muito claro, é o que eu sempre tenho dito. O povo e a população sabem do legado do presidente Lula. As pessoas têm a capacidade de falar o que era quando o presidente Lula e a presidenta Dilma, os governos, os 13 anos do governo do PT com partidos aliados, foram e o que o Brasil está hoje, né? As mesmas pessoas, né, Hélio? Eu também costumo dizer que protestavam, e tem que protestar mesmo, que batiam panelas, era um panelaço, essas mesmas pessoas não estão indignadas com a gasolina a quase R$5. Não estão indignadas quando você chega num supermercado e o poder de compra baixou. Então, as pessoas que dão esse voto de confiança no presidente Lula é porque sabe que o presidente Lula, nesse momento, está sofrendo uma perseguição política e que o presidente Lula é o único cidadão hoje no país para unificar o Brasil e para fazer diferente. Ele já provou que ele podia fazer diferente, ele já provou que ele poderia combinar o desenvolvimento econômico com a distribuição de renda. O país pode ficar mais rico, mas também o país pode ter mais pessoas usufruindo dessa riqueza. Então, Ellen, a resposta é o seguinte: as pessoas sabem que essa prisão do ex-presidente Lula é uma prisão injusta e se trata de um preso político. Presidente Paulo Rogério, a prisão, condenação do ex-presidente Lula pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né? É um órgão de 2º grau. Isso significa que ele pode ser pego pela lei da ficha limpa. Os pressupostos básicos para que ele seja enquadrado estão aí presentes nesta legislação. Ainda assim, o PT vai mantê-lo como pretenso candidato à presidência da República, já que o TSE pode, naturalmente, né, lá em meados de agosto, indeferir o registro da candidatura do ex-presidente Lula.
Hélio, o Jacques Wagner usa a expressão seguinte: o Lula não é o plano A, B, C, D nosso, não. O plano nosso é o plano L, é o plano Lula. Sabemos de tudo isso, né, Hélio? Tem a legislação vigente da ficha limpa. Mas nós também, Hélio, todos os advogados... a ficha limpa que foi sancionada pelo próprio presidente Lula. Não, e outra coisa também que eu digo para o pessoal. Você imagina bem um cidadão como o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma, né, que vários que nos opõem falam que o presidente Lula é o maior líder, né, de quadrilha, é um dos maiores bandidos do Brasil. Esse mesmo bandido é que criou várias leis de combate à corrupção. Esse mesmo bandido que sancionou uma lei como essa da ficha limpa, né? Esse mesmo bandido que equipou e deu o aparato que nossa Polícia Federal tem, que o nosso Ministério Público tem. Então, assim, gente, o presidente Lula... É muito claro, né? Essa semana, por exemplo, foi uma comissão do Senado Federal dos Direitos Humanos para inspecionar lá a carceragem da Polícia Federal, tendo estado com o presidente Lula. E ele, né, se mostra indignado, mas ao mesmo tempo tranquilo. Porque de onde que vem essa tranquilidade do ex-presidente Lula? A tranquilidade de saber que ele tem o apoio popular, que ele está sofrendo injustamente, mas também como vários líderes, né, do mundo, que hoje todas as pessoas, né, têm como referência, sofreram várias violações individuais. Então, o presidente Lula está tranquilo. Os advogados de defesa, Hélio, e também o PT, nós já estamos, né, nos organizando em relação a essas questões jurídicas, mas volto a afirmar, o candidato a presidente da República do Partido dos Trabalhadores é o ex-presidente Lula, que nós vamos inscrever no dia 15 de agosto. E também, só para reafirmar que não tem problema algum, Hélio, entendeu? Ele pode ser inscrito como candidato à presidência da República no dia 15 de agosto. O Romeu do Planalto diz aqui, presidente Paulo Rogério, que Lula, mesmo preso, terá seu voto caso seja candidato. Romeu, agradeço a sua participação. E essa voz sua ecoa a voz de vários nossos. Onde eu ando, a gente que tem a origem, né, simples e que a gente nunca mudou, então a gente está todo dia no barzinho da esquina, no cabeleireiro, no sacolão, na zona rural, nas comunidades rurais. Todo mundo fala conosco a mesma coisa. Fala assim: Paulão, independente da situação do ex-presidente Lula, o voto nosso é dele. Então, isso mostra mais ainda o respaldo popular dessa grande liderança que nós temos. O Djalma da Vila Exposição faz a seguinte colocação: se Lula for eleito, mesmo preso, ele pode assumir? Hélio, a lei da ficha limpa, que a única coisa é bom também deixar a população esclarecida, por mais que o presidente Lula esteja nessa situação como preso, e preso político, eu gosto de reafirmar isso, ele tem uma condenação em segunda instância. O trânsito em julgado desse processo todo ainda não se exauriu. A única legislação que o impede, mas é no sentido de ser candidato, é a lei da ficha limpa, que diz que condenados por um colegiado em segunda instância não poderão se candidatar. Mas, com o recurso interposto no TSE, tendo outro entendimento, o presidente Lula for realmente eleito, ele poderá, sim, tomar posse e será o nosso próximo presidente. E é por tudo isso que nós estamos aí juntos, querendo consolidar ainda mais a nossa democracia. Presidente Paulo Rogério, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Vamos raciocinar por hipótese. PT pede ao TSE registro da candidatura do presidente Lula. Perfeito. Tribunal nega o registro. Qual o caminho que o PT poderia seguir? Seria, por exemplo, apoiar o ex-ministro Ciro Gomes, que é do PDT, ou outro candidato também da esquerda, que estaria mais ou menos aí com as atenções voltadas também para o PT?
Ô, Hélio, nós não trabalhamos com isso ainda, né? Mas eu posso fazer uma análise muito pessoal e do que eu tenho visto. Quando eu te falei que nós estamos reunidos numa frente ampla de esquerda, né, que nós estamos chamando de Frente Brasil Popular, nós também, Hélio, em momento nenhum também, nós achamos que só o PT pode ser protagonista, muito pelo contrário. Então, a candidatura do ex-ministro Ciro Gomes é uma candidatura que tem todo o nosso respeito. A candidatura da Manuela Dávila, que é do PCdoB, tem todo o nosso respeito, nosso respaldo. Do PSOL, o Guilherme Boulos, também tem todo o nosso respeito. Eu acredito, Hélio, que quando entrar as convenções partidárias, né, que ali se afunilam assim, todo o processo, nós poderemos ter mais clareza de como, né, vai ficar esse cenário. Uma coisa eu posso assim já dizer. Eu acredito que a tendência é que todos esses partidos entrem em entendimento e que todos nós caminhemos juntos. As pesquisas de opinião pública, presidente, que apontam o ex-presidente Lula como primeiro colocado, elas também mostram que já há uma disputa pelos votos do ex-presidente Lula, pelos pré-candidatos. Colocam, inclusive, que há uma disputa pelo espólio eleitoral do ex-presidente Lula. É fato, né, Hélio, que muitas pessoas vão especulando, né? Mas eu acredito, e você também é um dirigente partidário, você sabe disso, as definições, mais do que o pré-candidato, as decisões vêm internamente da agremiação. Então, o Partido dos Trabalhadores, nesse momento, né, eu volto a repetir, o presidente Lula é o nosso candidato a presidente da República, nós estamos mobilizados, nós continuamos fazendo as discussões e todas as pesquisas de opiniões também, de opinião, colocam, né, o ex-presidente Lula com a larga vantagem em relação aos outros candidatos. Agora, após o dia 15 de agosto, passado isso, pode ser, né, Hélio, que a gente tenha uma nova discussão. Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria de reafirmar à população que ainda tem esperança, tem sonhos de ver o ex-presidente Lula retomando a nossa presidência da República. Essas mesmas pesquisas, presidente Paulo Rogério, elas indicam uma pulverização dos votos, ou seja, a divisão, né, entre os pré-candidatos, sem a presença do presidente Lula no processo eleitoral. Sem dúvida. E se você notar também, Hélio, é crescente também o número de votos brancos e nulos, né? Eu diria o seguinte, sabe, Hélio? O que instalou no país, e aí também eu queria fazer um comentário, Hélio, que é muito preocupante também, a volta de um fascismo, né, Hélio? Por que a gente fala do fascismo? Eu tenho opinião divergente de várias pessoas, mas não por isso eu preciso agredir a pessoa verbalmente ou fisicamente. Então, o país também está lotado. Desde o golpe de 2016, esse pessoal incitou a violência das pessoas, a revolta das pessoas. E aí eu digo claramente, gente, que a revolta da gente, toda a revolta da gente, indignação, a gente tem que colocar nas urnas. É elegendo melhores candidatos, é propondo novas ideias, não é agredindo as pessoas, não é porque a pessoa diverge de você criar um clima, sabe, Hélio, muito hostil, e é o que nós temos assistido, né? Nos aeroportos, nos bares, nos restaurantes, de várias lideranças, não vou falar também só do PT, não, de outros partidos também, que têm sofrido com isso. Então, eu queria dizer nesse momento, Hélio, que realmente pode haver essa pulverização, mas também ainda há uma quantidade grande de eleitores indecisos nesse momento. Nosso amigo telespectador, pastor Osmar Catão, diz aqui, presidente Paulo Rogério, estar muito chateado com a prisão de Lula. Um grande abraço aí, pastor Osmar Catão, sempre ligado em nosso programa Na Corda Bamba. Todos nós, viu, Catão? Um grande abraço para você, um grande abraço para todos os membros aí da igreja. Todos nós somos muito indignados. Mas nós temos seguido aquele discurso do presidente Lula. Todos nós, a partir de hoje, somos Lula, né? E hoje,
tendo essa oportunidade de estar falando aqui com vocês, eu quero dizer para vocês que nós temos que continuar firmes, resistentes, e eu não tenho dúvida que, em um futuro bem próximo, nós vamos desmontar toda essa farsa que fez ao entorno do nosso ex-presidente Lula. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o professor Paulo Rogério da Silveira, presidente do PT de Montes Claros. Ligue 3221-9498, 3216-6385 e participe. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. Não basta fazer bem, é preciso saber preservar. Imprima suas melhores ideias e cause uma boa impressão por muito mais tempo. Cartuchos e toners, remanufaturados, originais e compatíveis, a Mastec tem. A Mastec faz recarga de cartuchos e toners pretos e coloridos. Na Mastec, você recebe a impressora a custo zero e só paga o suprimento. Cartuchos e toners de qualidade, a Mastec tem. Nem tudo muda com o tempo. Nosso respeito e a sua confiança são sempre atuais. Farmácia Real, 35 anos. Uma história real de confiança. Assista neste domingo às 13h30 o programa de variedades na sua TV. Revistas Gerais, o programa da sua família. O bambu é a planta que cresce mais rápido no planeta sem precisar de pesticidas ou adubo. A fibra de bambu produz um material semelhante ao algodão e ao linho, presente na fabricação de roupas. Olá, amigos, estou aqui para convidá-los a acompanharem o nosso programa Proseando nas Gerais, um programa de entrevistas diferente, gostoso para se assistir. Toda quinta-feira, 10h30 da noite. E a reprise, não perca, domingo, de 11 ao meio-dia. Eu aguardo você. Apoio Droga Rocha, saúde e beleza todos os dias. O Camiseiro, sua loja de moda masculina. E Destaque Casa, no coração de Montes Claros. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Cante com a gente, cante com a gente. Assista aqui pela TV Gerais o programa Cante com a Gente. Todos os domingos, 12h30 e com reprise aos sábados, 2h da tarde. Apresentação: Zé Vicente e Álvaro Vicente. Com gentil oferecimento do Grupo Bom Preço, sempre pensando em você. Drogaria Minas Brasil. O Norte, aqui todo mundo pode estudar. Central Bicicletas, a amiga do ciclista. Copasa, Minas Gerais, governo de todos. Com Vicente Multimídia, produções de vídeo e áudio. Olha, quando eu vier, já vem. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o professor Paulo Rogério da Silveira, presidente do PT de Montes Claros. Professor Paulo Rogério, Fernando do Independência diz aqui: durante o governo do PT, houve a maior corrupção da história. Será que Lula não sabia? Ô, Fernando, seria até bom, viu, Fernando, se toda a corrupção fosse no governo do PT. O que existe, sabe, Fernando, é a sensação
que existia antes de impunidade e que, a partir dos governos do PT, parou, né? Por que desvendou tanta corrupção nos governos do PT? Justamente porque nós queremos e devemos combater a corrupção. Foi no governo do presidente Lula que aparelhou a Polícia Federal para ter esse suporte de desvendar tantos crimes. Agora, essa coisa, sabe, Fernando, se o presidente Lula sabia, não sabia, eu gostaria de dizer o seguinte: um dirigente de uma nação, ele não tem como ter 1 milhão de olhos, né? Mas ele tem como fazer o seguinte: a partir do momento que descobre um desvio, ele ser veemente, né, no sentido de afastar a pessoa e de exigir as providências. E isso, em todo o governo do presidente Lula, vocês vão lembrar, vários ministros afastados, outros pela CGU investigados. Então, nós é que mais queremos combater a corrupção. Agora, não pode ser, sabe, Fernando, a corrupção só do Partido dos Trabalhadores. Não pode ser a corrupção dos movimentos populares, como eles têm feito, criminalizando. Para combater a corrupção, nós temos que combater toda a corrupção. A corrupção do PSDB, né? A corrupção do MDB, a corrupção de vários órgãos, a corrupção dentro do Judiciário, a corrupção dentro do Ministério Público. Tem que ser tudo. Não pode ser uma parte, não. Tem que ser ampla, né? E isso nós defendemos. O Joaquim Leite, lá do bairro Doutor João Alves, diz o seguinte: ao invés de tentar elevar o nome de Lula, que não pode ser candidato, por que não lançar outro nome? Mas não tem, nesse momento, um impedimento dele ser candidato nesse momento. É tanto que nós podemos, e você vai ver, que nós faremos a inscrição dele como candidato a presidente da República. O presidente Lula, gente, ele sintetiza, nesse momento, a união de várias centrais sindicais e partidos políticos e movimentos de esquerda em prol da candidatura dele. Então, assim, a gente negar isso é negar também a opinião da população. Não é Paulo Rogério que está dizendo aqui que o presidente Lula tem ou que não tem que ser candidato, não. As pesquisas de opiniões, e em algumas delas ele lidera com mais de 35%. Então, por tudo isso, o Partido dos Trabalhadores está imbuído de garantir a candidatura do ex-presidente Lula. Presidente, o Alcindo do José Correia Machado diz aqui que se Lula for candidato 200 vezes, terá o seu voto. Eu gostaria também, sabe, Alcindo, que ele fosse mais de 200 vezes, né? Teria os nossos votos. Mas essa constatação sua também, eu sei que é uma constatação do que o Lula representou e representa para o nosso país, né? O Lula que tirou mais de 20 milhões de pessoas da extrema pobreza, ele. O Lula que colocou tantas e tantas pessoas nos bancos da universidade. O Lula que, para os agricultores familiares, para a zona rural, foi um dos melhores presidentes, com o Pronaf, com tantos programas importantes desse legado dele como presidente. Então, por tudo isso, né, nós damos mais que 200 vezes o voto nele. O Alexandre da Vila Exposição diz aqui, presidente Paulo Rogério, se o ex-presidente Lula é um preso político, nós estamos vivendo no estado de exceção? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. O estado de exceção, só para você ter uma ideia, começou quando você depõe uma presidenta honesta, por um chamada pedalada fiscal. Ô, gente, pelo amor de Deus, se pedalada fiscal fosse o motivo concreto para você retirar alguém do poder, nós tínhamos nenhum governador de estado, os ex-presidentes todos deveriam ter sido impeachmentados. Então, o que tem, na verdade, é uma quebra da regra democrática, é um regime de exceção. E o regime de exceção é o seguinte, ele vai a passos largos, vai tirando os direitos a passos largos, até chegar em uma condenação dessa sem provas cabais alguma e de ter um ex-presidente como Lula, que o mundo, mais às vezes até do que o Brasil, está vendo isso estarrecido.
como um líder da envergadura do presidente Lula está preso numa carceragem da Polícia Federal, sem nenhuma prova. Presidente Paulo Rogério, deixando o plano nacional e chegando para o nosso estado, Minas Gerais, o governo Fernando Pimentel também enfrenta dificuldades políticas, dificuldades financeiras, né, nesse 4º ano de mandato. Sem dúvida alguma, sabe, Hélio? Eu gostaria até, Hélio, de me solidarizar com todos os servidores públicos estaduais, né? Muitos tiveram até seu 13º parcelado, seus pagamentos não estão pagando no 5º dia útil, né? Tudo isso, Hélio, somos solidários, gostaríamos que isso, né, se regularizasse. Agora, gente, nós também temos uma séria responsabilidade de ser informados o que tem hoje, como está hoje a dívida do Estado de Minas Gerais. O governador Fernando Pimentel pegou esse Estado falido, pegou um Estado, Hélio, sem capacidade nenhuma de investimento. E, com esse golpe de 2016, uma perseguição por parte do governo federal gigantesca. Nós temos, por exemplo, da Lei Candir, 135 bi, que o governo federal deveria repassar para os estados e municípios. Mas não há essa negociação, principalmente pelo que o governador Pimentel se opõe a essas reformas que contrariam totalmente o plano de governo do governador Fernando Pimentel. Mas acredito, sabe, Hélio, que ainda assim tem demonstrações do governo Pimentel importantíssimas, como o Fórum Regional, como essa participação popular, né? Se você fazer um comparativo com estados que estão ao lado nosso, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, principalmente o Rio de Janeiro, tem servidores recebendo pagamento de novembro do ano passado, agora em abril. Então, com tudo que está acontecendo, nossos servidores não estão ficando mais do que o mês sem os pagamentos. Estão parcelados? Estão, mas estão sendo pagos. Presidente Paulo Rogério, naturalmente, essa situação gera desgaste, um desgaste que eu entendo progressivo. Ainda assim, o governador Fernando Pimentel vai tentar a reeleição, ele diz que sim, mas há comentários também nos bastidores políticos de Belo Horizonte que ele poderia desistir de ser candidato à reeleição e concorrer a uma vaga no Senado. Hélio, não, assim como o presidente Lula, o governador Fernando Pimentel, ele é candidato à reeleição. É o nosso candidato a governador, né? Tem muitas especulações. Você sabe também, Hélio, muito bem, que passou também o prazo. Ele deveria desincompatibilizar do governo do Estado. Agora, no último dia 7 de abril, ele não desincompatibilizou, ele continua governador, porque o trabalho dele todo é direcionado à sua reeleição. E nós acreditamos que, por mais gargalos que estejam, será uma eleição que as pessoas vão comparar o que foi o governo dos tucanos, a forma que foi o governo dos tucanos e, com toda a dificuldade, o que é o governo do Fernando Pimentel. O João Silveira do Melo diz aqui, a ex-presidente Dilma será candidata ao Senado por Minas? E tem aquela outra questão, né, presidente Paulo? Tem aqueles comentários que seria o plano B do PT para disputar o governo de Minas. Que ela veio para cá, mudou seu domicílio eleitoral, não foi de graça. Ô Hélio, não está publicamente, né, dado que ela será a nossa candidata ao Senado. Tudo indica que sim, né? Ela veio aqui para Minas Gerais, que é uma alegria muito grande para a gente. Daqui a uns dias nós já teremos algumas pesquisas. A ex-presidenta Dilma, ela disparadamente, né, nas pesquisas para o Senado, ela contribui e muito nesse momento aqui com o Estado de Minas Gerais. É uma pessoa que, apesar dela ter tido domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul, mas uma pessoa muito presente, desde quando era presidente da República, no Estado de Minas Gerais, sua militância, principalmente estudantil, e de resistência à ditadura militar, foi feita em Belo Horizonte, dentro do Estado de Minas Gerais, mas eu acredito que tem várias especulações, mas a chapa será Pimentel governador, Dilma senadora. A Yara Cordeiro, do Jardim Panorama, diz aqui, qual o interesse da mídia e da justiça em incriminar Lula?
É muito óbvio, né, Yara? Eu gostaria de comentar, te agradecer pela participação, mas é muito óbvio. Você tem que tirar o Lula do jogo. Se não tirar o Lula do jogo, o Lula é o próximo presidente da República. Mas o que está em jogo, Yara, nesse momento? O que está em jogo nesse momento é de um presidente que fez a opção, olhou para todo o país, que aí também, vamos fazer justiça a ele, nunca construtor também teve tanto dinheiro, nunca banco teve tanto dinheiro, só que tem uma coisa, nunca pobre também teve tanta seção econômica, nunca pobre viajou tanto de avião, teve seu carro, sua casa própria. Então, o que está em jogo nesse momento, Yara, é tirar o ex-presidente Lula desse jogo político. E é por isso que todos nós estamos imbuídos de resistir e nós vamos eleger, sim, o ex-presidente Lula. O Darlúcio do Renascença diz aqui, presidente Paulo Rogério, que Lula, contra tudo e todos, vencerá a eleição no primeiro turno. Então, eu gosto desse otimismo e eu também compartilho desse otimismo, sabe, Darlúcio? Mas, independente de qualquer coisa, não ganhando no primeiro turno, eu não tenho dúvida que o presidente Lula estará eleito no segundo turno das eleições. O presidente Lula, Darlúcio, é um patrimônio do Brasil, um patrimônio do povo brasileiro. Nós todos estaremos imbuídos de, novamente, realocar um dos maiores estadistas que esse país já teve, que é o nosso presidente Lula. Nosso amigo França Esperança, lá no Alice Maia. Você anda sumido, França. Tem que aparecer. Ele parabeniza o programa. Um grande abraço para você, França. Presidente, nós já estamos praticamente encerrando o programa, mas o Oswaldo Silva, do Roxo Verde, grande abraço a você, Oswaldo, ligado aí no nosso programa. Diz aqui, Montes Claros terá muitos candidatos a deputado estadual e federal. E certamente ele quer saber do PT. Do PT. Eu gostaria de cumprimentar, obrigado pela pergunta. Nós teremos sim, nós temos uma chapa, né, aqui que nós estamos defendendo. A candidatura a deputado federal do deputado estadual Paulo Guedes. Ele será o nosso candidato a deputado federal pelo PT de Montes Claros. E a nossa candidata a deputada estadual é a professora Leninha. Ela será nossa candidata a deputada estadual. Nós acreditamos que essa dupla, Hélio, representará muito bem Montes Claros e o norte de Minas. Nós estamos imbuídos na eleição dessas duas lideranças nossas, porque nós acreditamos que o norte de Minas precisa, né, reforçar ainda mais a representatividade, mas mais do que isso, representar com duas pessoas comprometidas, principalmente com as causas populares, com os mais pobres da nossa cidade e da nossa região. A Renilde, lá do Maracanã, ela reclama que no bairro o PSF não tem médico e remédios. Está aí a reclamação da Renilde, secretária do Pimenta. Deve verificar essa situação. Professor Paulo Rogério, aí as considerações finais, 10 segundos. Eu gostaria de agradecer, né, todos os telespectadores, a você, Hélio, e também toda a equipe aqui da TV Gerais, mais uma vez, de estar aqui no programa, um programa tão importante que visa esclarecer a população, principalmente do mundo político. Mas também queria encerrar aqui para todos, né, os nossos telespectadores, todos vocês que estão imbuindo aí de energias para o nosso presidente Lula, que nunca se esqueçam, nunca vão aprisionar os nossos sonhos. Muito obrigado e até a próxima. Tá aí, obrigado ao professor Paulo Rogério da Silveira, que participou aqui do nosso programa hoje com informações importantes, né, para a população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. Para fechar, Garito, nossa sessão de abraços que não pode faltar. Queremos abraçar o Zé Carlos lá no Monte Carmelo. Tá aí, Zé Carlos, compromisso assumido, compromisso cumprido. Ao Sérgio Costa, Genilson Júnior e o Júnior, lá no Sacolão, norte de Minas. E também ao nosso amigo Edmilson, proprietário do estabelecimento. Ao nosso amigo Virgílio Antunes, no bairro São José, um grande abraço para você, Virgílio. Ao Cláudio Cabeção, lá no bairro de Lourdes. Ao Generino, também no bairro de Lourdes.
ao promotor Felipe Cares, sempre ligado em nosso programa, e também ao nosso amigo, o eterno xerife do PROCON, Deusvaldo Santos Pena. A todos, muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Fala, doutor. Apoio Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Somai Alimentos. Receita de sucesso começa com Somai. Unitar. Bem-estar para a sua vida.